Oi, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje de ciências. Vocês podem pegar o livro de vocês, livro de ciências, abrir lá na página 45. Nós vamos falar hoje sobre a água, esse recurso indispensável à vida. Então vamos lá, vamos começar aqui lendo o enunciado, aqui a apresentação do texto do próprio livro sobre a água. Aí aqui, a água. A água está presente em quase todo o nosso planeta. Ela é encontrada na hidrosfera, na atmosfera, no solo, no subsolo e no corpo dos seres vivos. Aí, olha só, gente, a gente teve uma aula em ciências mesmo, que a gente vê a parte da hidrosfera, né? A hidrosfera, ela compreende rios, mares, lagos, oceanos. Então, essa parte aí é a maior parte que ocupa o planeta. Por exemplo, a água. A água é a maior parte que ocupa o nosso planeta. Então, olha só, ela não é encontrada somente na hidrosfera. Ela também se encontra na atmosfera, ela vai ser encontrada no solo, no subsolo e no corpo dos seres vivos. Então, vamos falar primeiro sobre a água salgada. Dos oceanos, constitui a maior parte de toda a água do planeta. Então, a gente percebe que a maior parte dessa água, ela é salgada. Então, ela está compreendida em toda a parte do planeta. E não serve só ela não serve para o consumo dos seres humanos, né? Porque ela não é potável. Já é diferente da água doce. A água doce, como rios e lagos e geleiras, é encontrada em quantidade bem menor do que a água salgada. Se dividíssemos a água do planeta em 100 partes, apenas 3 delas seriam água doce. Além disso, é apenas água líquida que está disponível para o consumo, por isso é importante economizá-la. Então, olha só, vocês têm um gráfico aqui. Cada parte desse gráfico aqui, verde, representa 1% de água. Então, olha só, aqui vocês têm 3 quadradinhos aqui, azul. Esses quadradinhos azul aqui, eles representam 3% de água doce. Vocês percebem que aqui 97% é água salgada. Então, vocês veem que é uma pequena porcentagem apenas de água doce. Que ela é encontrada aonde, gente? Nos riachos, nos rios, lagos. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os estados da água. Vamos lá. Na natureza, a água é encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. O líquido é nesse estado que se encontra a maior parte da água. Então, a maior parte da água ela é encontrada no estado físico. Sólido, na neve, geleiras, água congelada, ou seja, no estado sólido a chuva tem o granizo, também é um exemplo de água no estado sólido na natureza. Gasoso, na atmosfera, a água está no estado gasoso na forma de vapor, de água, nós enxergamos a água, não enxergamos a água nesse estado. Então, quando a água está no estado gasoso, você não consegue enxergar. No estado sólido, ela se encontra em quê? Onde que está? Nas geleiras, no granizo, né, nas chuvas, e no líquido, nos mares, oceanos e rios. Vamos agora aprender aqui um pouco da mudança do estado físico da água. A água está em constante transformação no ambiente. Ela passa por 3 estados físicos. Então, a gente tem aqui 3 estados físicos da água, com as condições do ambiente. Em cada mudança desse estado, ocorre um processo diferente. Então, vamos acompanhar aqui o primeiro processo, o processo de condensação, que a água passa do estado gasoso para o líquido, né? A água estava no estado gasoso, passou para o líquido. Na solidificação, passa do estado líquido para o sólido. Fusão, passa do estado sólido para o líquido. Na vaporização, passa do estado líquido para o gasoso. Sublimação, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou gasoso para o sólido. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui esse processo acontecendo aqui. Então, essa parte aqui é quando a água está no estado de sublimação, solidificação e condensação. Então, ou seja, ela está concentrada em partículas ainda. Aqui embaixo, a água está em estado de vaporização, as partículas estão se abrindo. Aí vai haver a fusão, a vaporização, a sublimação. Então, vocês percebem que na primeira parte a gente tem aqui um copo com gelo. O gelo está sólido. Depois, ela passou pela condensação, se tornou líquido.
por último, gasou. Você não pode mais enxergar, porque ela já evaporou. E aqui vão acontecendo as transformações, tanto na fusão, na vaporização e na sublimação. O uso da água. Utilizamos a água para satisfazer as necessidades do nosso corpo, como também em muitas atividades. Por exemplo, a água, a gente pode usar ela em várias atividades da nossa vida no dia a dia. Então, ela está presente tanto na limpeza da casa, como na preparação de alimentos, na higiene do corpo, na irrigação do solo, na fabricação de alimentos e remédios e bebidas, e principalmente na produção de energia hidrelétrica e na irrigação das plantações. Então, vocês observam aqui, gente, que aqui a gente tem essa parte aqui que está tendo a extração da água, do sal da água, né? Porque provavelmente ela vai ser tratada para o consumo humano. Então, está tendo aqui uma extração do sal. E aqui a gente vê essa quantidade de água aqui nas hidrelétricas, que está passando por uma transformação. Para quê? Para produzir energia. Aí vocês veem que há uma proporção imensa de água para dar força nessa produção de energia. Então, promove as quedas de água na energia elétrica. Ó, vocês podem observar esse processo de transformação aqui. Então, no Brasil, um dos usos mais importantes da água é para a produção de energia. Nas usinas hidrelétricas, a transformação da energia nas quedas de águas em energia elétrica. Então, aqui no Saiba Mais, tem assim, ó, a água salgada e a água doce. A água dos mares e oceanos salgada não serve para beber, porque nela há muitos sais minerais. Então, por que a água salgada dos oceanos ela não é apropriada para beber? Por causa dos sais minerais. E é dela que retiramos o sal. Então, ela tem que passar por essa extração aqui do sal para ela poder ser consumida, né? Ela vai passar por todo um processo de tratamento. Então, a água doce, embora tenha esse nome, também tem sais minerais, mas em menor quantidade. A água doce também tem sais minerais, só que numa proporção menor. E ela é encontrada em rios, poços e lagos. Então, você não pode consumir qualquer tipo de água só porque é doce, né? Você tem que entender que essa água precisa ser tratada. Porque se ela não estiver tratada, ela pode trazer a contaminação através de quem? Dos micro-organismos, causando doenças, outros tipos de impureza. Então, a gente vai falar agora sobre exatamente isso, sobre o tipo de água que nós podemos consumir, beber. A água adequada para ser consumida é chamada de água potável. Então, a água que você pode beber é a água potável. Então, o ser humano só pode consumir água potável. E ela deve ter algumas características. Olha só, aqui nesse quadro aqui, a gente vê uma pessoa tomando água. Então, ela tem que ter essas 3 características aqui. Incolor, que quer dizer sem cor, inodora, sem cheiro, insípida, sem gosto. Então, a água ela precisa ter essas 3 características para o consumo. Incolor, sem cor, inodora, sem cheiro, insípida, sem gosto. Então, olha só, a água é necessária para muitos processos vitais do nosso organismo. Então, ela atua, por exemplo, no resfriamento do corpo, ao realizarmos uma atividade física. Ela é intensa em grande quantidade de água e liberada pelo suor, em contato com a pele. Essa água faz o corpo perder calor, evitando assim que fique quente demais. Então, no caso, assim, quando a pessoa termina de fazer uma atividade física, ela vai ter que fazer um resfriamento no corpo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai consumir água, até porque ela perdeu líquido, né, através do suor. Então, é muito importante você ingerir água. Então, olha aqui, a água faz parte de todos os seres vivos. A água não faz só parte da vida do homem, né, do ser humano. Ela também faz parte de todo ser vivente. Olha esse caso aqui. A falta de água pode levar os seres vivos à morte. Então, se você passar, por exemplo, um dia, né, 2 dias sem tomar água, provavelmente você vai morrer. Por quê? Porque você não consegue viver sem água por muito tempo. Porque a água, ela é vital para o nosso organismo. Então, olha aqui. A falta de água pode levar os seres vivos à morte, pois eles utilizam diversas funções vitais, como no transporte de nutrientes pelo sangue. Então, ela também leva nutrientes para o nosso sangue, que é importante para quê? Para a imunidade do corpo. Grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Veja nas porcentagens a seguir. Então, olha aqui, a gente tem uma pessoa adulta, esse homem aqui. Então, 70% do corpo dele, água, certo? Precisa de água. Aqui nós temos aqui o ser humano pequeno, que é o bebê. 80%.
Aqui a gente tem, né, um animal marinho, que é a água-viva, 98%. E nas frutas, que são 94%, como tomate. Nos animais, a galinha é 70%. Quantidade de água corporal varia de acordo com o ser vivo. Então, cada ser vivo adulto tem uma variedade de água no corpo, uma porcentagem. Aí aqui a gente tem o adulto 70, a criança 80, a água-viva 98, tomate 94. E a galinha 70%. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exercício para vocês fazerem em casa, através da explicação. Então, olha só. Descreva como a água foi utilizada em cada situação. Então, aqui a gente tem uma roupa no varal, nós temos um prato de comida e temos aqui a irrigação de uma plantação. Então, você vai aqui escrever como foi o uso dessa água aqui. Vai escrever nesse espaço aqui, ó. E a segunda questão, ela fala assim: em que estados físicos a água pode ser encontrada na natureza? Dê um exemplo de cada um deles. Aí você vai ler no seu livro os estados físicos da água e vai escrever sobre cada um especificamente, tá bom? Não precisa ser tão grande assim a resposta. Escreve algo bem coerente. Com base na imagem abaixo, que lata de suco deve estar mais gelada? Explique a resposta. Então, você vai observar que tem duas latas de suco. Uma que está normal e essa aqui que está com água. Né? A água está transpirando essa água aí. Aí você vai dizer qual dessas aí está mais gelada. E você vai explicar por quê. Não vai só dizer que está mais gelada a primeira lata ou a segunda. Você vai justificar, dependendo da qual você vai escolher, tá bom? Então, vai ter a autocorreção, né, nos encontros online. E aí vou falar para vocês como é que ficou essa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.